Salve, salve, galera! Muito boa noite a todos. Jova aqui, vamos que vamos para mais um vídeo. E ontem o roteiro estava perfeito para nós, torcedores do São Paulo, né? Pela manhã a gente teve notícia que a polícia, no decorrer da manhã, né, da quarta-feira, ela emitiu mandados de busca e apreensão na casa de algumas pessoas, no próprio Morumbi. Aí a gente viu aquele pronunciamento do promotor, que falou que o Morumbi virou uma casa de caça-níqueis, né? E ele falando que tem muita gente envolvida. E, logicamente, uma notícia dessa deixou essas pessoas que devem estar envolvidas com isso tudo, com essa sujeira toda, com um rabo que não passa nem o Wi-Fi, né? Beleza, vai se aproximando o horário do jogo. No dia anterior a gente tinha classificado na Copinha, né? Ou seja, a molecada já tinha trazido alegria pra gente, inclusive com um gol do meio de campo. Aí, beleza, eu tava até em live pré-jogo com a tropa bem diferentona, né? E durante a live aparece a notícia maravilhosa pra gente que Casares tinha renunciado. Né? Ah, Jova, mas era melhor ele sofrer um impeachment para não participar da vida política? Sim, sim. Só que a gente não poderia correr nenhum risco desse cara sentar a bunda dele na cadeira de presidente de novo. Então, só de ter o alívio de ele renunciar já era enorme. E isso mostrou ser algo importante, porque depois de minutos, né, o nosso querido aí, Arim Massis, né, o nosso Messi dos Magos, eu vou começar a chamar o senhor aí de senhor Miyagi, tá? Mas por enquanto fica Messi dos Magos ainda, tá? Ele vai e passa a faca a guincho no Dedé Mocó e minutos depois, faca a guincho também, corte rápido, fácil no Carlon Magno. Aí tava todo mundo contente, inclusive eu, né? Ficamos todos contentes. A limpa começou. O facão bem diferentão começou no São Paulo. Todo mundo contente. Mas aí, meus caros carapálidas, aí os pipoqueiros entraram em campo para defender nossa camisa diante da Portuguesa. E eles conseguiram a façanha de tomar 3 gols da Portuguesa, com todo respeito à Portuguesinha, eu gosto pra caramba, tá? Da Portuguesa, com todo respeito. Conseguiram tomar 3 gols da Portuguesa e tá na Série D. E estragar a nossa noite, né? Parabéns, pipoqueiros de merda, que eu não canso de alertar nosso torcedor. Cuidado com esses pipoqueiros, ninguém ama o São Paulo aí, tá? E conseguiram estragar a nossa noite, como sempre, esses pipoqueiros, né? Mas a gente vai falar sobre tudo isso, um pouco mais, notícias de hoje. Já deixa aquele triplo C aí, curte, compartilha e comenta, que é muito importante. Inscreva-se no canal aí, ajude a fortalecer. Interaja nos comentários, a gente está de olho nessa galera que está fortalecendo, comentando, né? A galera que hypa os vídeos, a gente está sempre escolhendo essa galera para premiar com camisas aí. E no final de dezembro a gente enviou 2 aqui no canal, tá? Então, fortaleça aí que eu tô de olho em quem fortalece a gente de verdade aí. Beleza? QR Code da parceira Sal do Alfa Shop, aponte a câmera do seu celular. Muita novidade, a minha sacolinha tá lá, ó. Cadê, ó? Agora não sei se eu aponto para cá, para aparecer lá, essa câmera invertida aqui, tá? Vou ficar com os 2 braços erguidos aí, ó. Tá lá a sacolinha da Sal do Alfa Shop com muita novidade na descrição, endereço e contato direto da Sal do Alfa Shopping, beleza? Bom, gente, vamos lá que tem muita coisa pra gente falar. Tô tentando deixar os vídeos mais dinâmicos e rápidos, apesar que eu falo muito e fica difícil fazer vídeo rápido. Rápido a gente tem o VaptVupt, né, no terceiro canal lá. Mas vamos lá. Então, gente, o dia foi maravilhoso para o São Paulino, né? Quarta-feira, polícia ainda teve êxito, né? O promotor foi que teve êxito na busca e apreensão. Apreendeu 28 mil reais na casa de Maracutaia e o caramba 4. Então tava tudo ótimo pra gente, Casares renunciando, aí vai nosso Messi dos Magos, o nosso senhor Miyagi, passa o facão bem diferentão no pescoço aí de Carlo Magno e de Dedé Mocó, todo mundo contente. Aí entra esse time em campo, né? Entra esses pipoqueiros em campo
e a gente notou o que aconteceu, né? Um time que foi dominado pela Portuguesa em pleno Morumbi. Teve um bom público ainda, apesar de tudo, né? Não estava funcionando nada lá fora, né? E os torcedores entraram com o jogo já andando, já correndo. E o São Paulo consegue ser dominado o jogo inteiro pela Portuguesa. Vamos lá. Gente, primeiro lugar, eu tô vendo que muita gente aí já quer derrubar treinador. Ah, mas isso, Jova, esse não era jogo para colocar o time reserva. A gente precisava da vitória. Concordo que a gente precisava da vitória. Mas vamos lá, gente. Qual a diferença do time titular do São Paulo hoje para esse reserva que jogou ontem? Eu vou lembrar vocês que o time titular do São Paulo, foi o time que tomou 6 do Fluminense no Maracanã. Há um mês e meio atrás. Há poucos dias atrás, na estreia do Paulista, esse time titular do São Paulo levou 3-0 do Mirassol, fora o baile. Fora os ameaços. Ou seja, gente, time titular, time reserva, é tudo um catado, time do São Paulo. É um elenco mal montado para esses picaretas que saíram no São Paulo, graças a Deus, e outros que precisam sair. É um elenco mal montado. Vamos lá. O São Paulo não tem um primeiro volante de contenção. Ah, tem o Maia, Jova, e o Bobadilha. Não dá para contar esses dois aí. Jogadores horrorosos. O Maia, que era um jogador nota 5,5, foi pro Açougue Plus, depois que voltou um jogador nota 1. Aliás, a gente quer ver o empresário dele também falar, né? Sobre o Maia e o Lucas, que são 2 jogadores empresariados por ele, e queremos que ele fale alguma coisa também, já que ele mandou crítica pro treinador, porque os jogadores dele ficaram um jogo de fora, né? O São Paulo não tem um volante de contenção, não tem um pitbull no meio campo a marcar ninguém. E o Luan machucado ainda, né? Que poderia ser esse jogador aí, se tiver bem fisicamente também, né? A gente não tem esse tipo de jogador. Fora o primeiro volante que a gente não tem no elenco, a gente não tem um meio articulador. O Oscar, né? Esse Oscar também, isso é uma vergonha para a história do São Paulo. Puta de um mal agradecido. Só para não desviar muito o foco do vídeo. O Oscar, vou falar rápido aqui, tá? Um jogador que o São Paulo revelou, tornou ele um profissional. Meteu o pé do São Paulo para ir para o Internacional, deixando o São Paulo com uma mão à frente e outra atrás. Depois o São Paulo, na justiça, conseguiu um cascalinho nele. Aí ele volta para o São Paulo agora e não pode jogar por problema de saúde. Tudo bem, até eu falei para ele, é melhor parar. Falei, é melhor parar, pô. A saúde, a vida vem em primeiro lugar. Só que, Oscar, você não quer abrir mão aí, Oscar, de luvas. Oscar, pelo amor de Deus, cara. O São Paulo tá te devendo dinheiro, a gente sabe que tá devendo, não só para você, como para muitos jogadores aí, porque a gente tinha caloteiros safados dentro do São Paulo. Agora começou a limpar. Mas, Oscar, o São Paulo tá devendo para você, tudo bem. Você também deve pro São Paulo, Oscar. Você deve pro São Paulo a sua carreira. Que se não é o São Paulo, você não tinha se tornado profissional. E hoje você fazendo esse cu doce, Oscar. Eu já imaginava que era dinheiro mesmo que estava complicando para ele anunciar a aposentadoria dele. Oscar, agora você não abrir mão de luvas e de premiações. Se você está aposentando, você não entregou nada para o São Paulo, Oscar. Desde que você voltou, você não entregou porra nenhuma, Oscar. Sendo que você não precisa de dinheiro, você é um cara hoje que já tem umas 10 gerações da sua família, né, bem de vida já. Você já conseguiu deixar umas 10 gerações da sua família bem de vida. Que ganância, Oscar. Você está sendo ganancioso, cara. Você aprontou no início da sua carreira com o São Paulo, você está aprontando agora no final. Eu não estou dizendo aqui para você fazer igual o Pato, esse teve muita decência com o São Paulo, tá? Esse amava mais o São Paulo do que muito jogadorzinho que está no elenco hoje aí, e muito mais que o Oscar. O Pato abriu mão mais de 34 milhões de reais para ajudar o São Paulo numa época difícil. O São Paulo estava sempre difícil.
financeiramente com essa gentalha imunda que estava destruindo o São Paulo aí, né? Isso já vem de anos atrás. Agora, Oscar, você foi ingrato com o São Paulo no início da sua carreira e está sendo agora no final de sua carreira. Que vergonha, hein, Oscar? Que vergonha, cara. Mas, enfim, deixa o toalhinha para lá. Jogador medíocre na nossa história. Não significa nada na história do São Paulo, esse jogador de merda aí. Bom, então, gente, o dia estava sendo perfeito para a gente até o time entrar em campo ontem e humilhar a sua torcida. Voltando a falar de titulares e reservas, na live que eu estava fazendo pré-jogo, todo mundo gostou da escalação. Lógico, um jogador a outro, igual eu. Eu não gostei da entrada do Tolói, né, do Tolói e do Maia. Eu já sabia que ia dar merda, como deu, eu já sabia. Mas todo mundo gostou da escalação porque tinha o menino Luca, né? Tinha o menino Nicolas, tinha o retorno de Caleri, todo mundo gostou da escalação. Inclusive eu, com exceção do Maia e do Tolói. Então, gente, eu quero explicar o seguinte, né? Qual a certeza, ainda, aliás, tem jornalista que o Zubeldia não criticava, mas o Crespo tá louco para derrubar o Crespo, né? É engraçado, né? Assim, os caras simpatizam com uns, outros não. Vai entender o motivo. A gente até sabe o motivo, mas deixa pra lá, não convém, né? Então, gente, o time reserva do São Paulo titular não ia mudar muita coisa. Me fala qual a diferença de um ataque formado por Caleri, Ferreirinha e o Luca, para um ataque que hoje é o titular, o Tapia e o Luciano. Qual a diferença? Para mim é mais do mesmo. Os dois ataques são ataques aí que não vai entregar gols pra gente. Vai entregar um golzinho aqui, outro ali, mas é um ataque comum. Não tem tanta diferença. A dupla de zaga, eu acho que a dupla de zaga Alan Franco e Arboleda é melhor do que a dupla de zaga de ontem, com certeza. Só que o seguinte, eles falham também. O Alan Franco falhou contra o Corinthians, custou 2 pontos pra gente. O Arboleda falhou no mesmo jogo contra o Corinthians, no início do jogo. Então não ia mudar muita coisa, gente. O Mike pelo Cedric, aí eu acho que mudaria legal. Mas, gente, vocês estão entendendo? O time titular do São Paulo levou 3-0 do Mirassol, fora os ameaços. A questão é que o nosso elenco é mal montado. E beleza, vai. Então o Crespo acertou em tudo ontem, Jova, não acertou. Inclusive ele errou nas substituições. A substituição que ele colocou o Tapia na direita, eu acho que foi um erro grande. Mas na escalação ele não errou, gente. Porque a gente conhece o nosso departamento médico. Vai, aí Belé, coloca os titulares lá, os caras se arrebentam, fica o resto do ano fora. E ontem era o último jogo que dava para fazer esse revezamento. E fez o revezamento. E eu não tenho certeza nenhuma que o time titular ganharia da Portuguesa. Nenhuma. Porque o time titular é tão ruim quanto o time reserva. Essa, infelizmente, é a nossa realidade hoje. É um elenco mal montado, uma bosta de elenco. Então, gente, Portuguesa jogou demais ontem, mandou no São Paulo contra o time reserva e mandaria também no jogo com o time titular. Os jogadores têm que ter vergonha na cara. Principalmente esses caras que bancam serem líderes lá dentro, eles precisam ter vergonha na cara, dignidade. Não aceita quando vai para banco de menino, aí chega dentro de campo e não joga porra nenhuma. Olha o seu Lucas, cadê o futebol do Lucas? Um jogador que custa caríssimo. Tá jogando nada. Não é só ele, são vários. Tô pegando o exemplo dele. Então não ia mudar nada titular e reserva, gente. Porque os dois é ruim. É ruim. Para mim, o erro do Crespo foi principalmente na substituição do Tapia, colocar o Tapia na direita, como um ala pela direita. Foi o erro para mim. Mas o jogo todo do São Paulo, antes mesmo dessas substituições, o São Paulo estava sendo amassado pela Portuguesa. Assim como foi amassado com os titulares contra o Mirassol,
Assim como foi humilhado com os titulares contra o Fluminense. Então, meu amigo, se o problema fosse treinador, tava bom, viu, gente? Vai muito além disso, tá? Vamos lá com uma notícia boa. O São Paulo renovou o contrato do Alan Barcelos, tá? Renovou com o Tricolor até o final de 2027. Poderia renovar por mais tempo, né? Eu gosto do trabalho dele. Pô, Jô, será que ele não daria jeito no time profissional? Sabe qual que é o meu medo, gente? Eu acho que você tem que deixar o Alan Barcelos mais um tempo na base. Quando você se livrar de todos esses medalhões pipoqueiros e paneleiros que tem no elenco, aí você sobe o Alan Barcelos para trabalhar com a maioria, né, desses meninos no profissional. Porque agora não adianta trazer o Barcelos agora, subir ele agora e deixar ele com esse monte de cobra criada que tem no elenco. Esse ano vai acabar contrato de vários jogadores aí. O Tolói, que encerra esse ano, que se eu não estou enganado. Lucas, Luciano, Caleri. Tá acabando o contrato de... No final do ano, esgota o contrato desses jogadores. Não renova com nenhum. Aí, quando você tirar essas lideranças daí de dentro, você sobe o Barcelos e deixa o Barcelos como um treinador do profissional. Ele vai saber montar um time muito bom com a molecada que ele trabalha na base. Mas se hoje colocar o Barcelos aí, por exemplo, entre o Barcelos, ele tira o Luciano, meu amigo, do time, acaba. Os caras derrubam ele rapidinho. Não estou falando só o Luciano. Mas, gente, se ele chegar e tirar titulares lá de dentro, os caras derrubam ele rapidinho. Olha o que aconteceu com o Carpini, que era um treinador novo também. Cadê o Carpini? Não durou 6 meses no São Paulo. Vocês estão entendendo? Quando o São Paulo se livrar dessas cobras, que ganham muito e produzem pouco, e tem força lá dentro, interna, muito porque a gente nunca teve um diretor de futebol que prestasse lá dentro, jogadores mandam lá, não adianta subir o Barcelos agora para queimar o cara, que para mim é uma puta de uma esperança, eu gosto muito do trabalho dele. Aliás, hoje tem copinha, semifinal. Então é isso, gente, tá? Ó, notícia boa aqui também, o Conselho Fiscal do São Paulo pede acesso a faturas do cartão corporativo usado por Cagares. O Messi, o senhor Miyagi, bora, né? Bora, manda o acesso, manda as faturas aí para o Conselho Fiscal, dá aquela verificada bem diferentona aí, né? Eu não quero nem ver, cara. Eu tenho até medo de escutar isso daqui, porque esse cartão corporativo do São Paulo, não sei não, viu, gente? Se o do Corinthians já estava daquele jeito lá, imagina o do São Paulo aí, né, gente? E agora, gente, o que estão falando é o seguinte, que vai aparecer muita coisa pela frente e muita gente envolvida. Agora, todo torcedor são paulino entende porque o São Paulo está quebrado há tanto tempo, né? Não é só por conta das más contratações. Não era só por conta disso. O São Paulo está sustentando muita gente, pelo visto aí, né? Aí, quando sair quando a investigação deixar bem claro para a gente vai saber todas as pessoas que estavam envolvidas em podridão. Mas dá para ver que o São Paulo está sustentando muita gentalha lá dentro, né? Gente, lembra que eu falei para vocês que o Rafinha, eu já falei isso aí há um mês atrás, né? Que o Rafinha está praticamente apalavrado com o São Paulo para fazer mais ou menos a função que o Muricy faz hoje. Está muito próximo disso ser anunciado. Já falei há um mês atrás para vocês, tá? O que eu acho que ele vai ser mais útil que o Muricy, mas para mim não é o caminho. O caminho para o São Paulo era profissionalizar todo o departamento de futebol e não trazer ex-atletas igual Casares e Leco fez. Mas eu acho que ele vai ser mais útil que o Muricy, o Rafinha. Pelo menos ele vai conseguir segurar os paneleiros. É lógico, se o Rafinha não inventar de ficar fazendo batucada lá dentro com os jogadores, igual a gente viu tempos atrás, quando ele era atleta do São Paulo ainda. Né? Dá para colocar mais fé nele? Dá, mas tem que deixar esse lado aí de farra, porque ele vai ser tipo um dirigente, cara. Né? Então não dá para ficar farriando com o jogador, é botar o jogador no devido lugar deles, igual ele fez lá naquela Copa do Brasil 2023, que o Luciano não ia entrar na final, começou a fazer escândalo, que saiu da boca do próprio Rafinha, né? O Rafinha foi o cara que acalmou o Luciano, que falou que ia destruir CT, né? Esse é um trabalho que eu acho que o Rafinha pode fazer, para segurar, né? Esses jogadores lá dentro. Mas, enfim, deixa a opinião de vocês, que é muito importante. Hoje tem QG Tricolor, cola no canal do QG. Tamo juntos, forte abraço, salve, salve Tricolor Paulista.